O que tá acontecendo? Onde é que eu tô? Qual a altura disso? Quem é esse? Por que se importa? Eu sei nadar. Tem como ser Por que melhor? tá falando comigo? Quem é você? Garfinho pergunta. Eu não sei, não. Os répteis são animais que possuem escamas pelo corpo inteiro. E vocês sabiam que quando a temperatura do ambiente... Olá, sou eu de novo, o Garfinho, tudo bem por aqui? E olha que agora eu tenho uma pergunta bem interessante para você, viu? E bem diferente. E agora eu mesmo vou perguntar. O que são répteis? Isso mesmo, porque aposto que você já ouviu falar sobre répteis e tal. Mas eu quero muito aprender sobre os répteis, porque afinal, o que são répteis afinal? Porque, obviamente, eu quero perguntar sobre o... em troncos de árvores, dentro das águas, Parece que eu já encontrei. ou até mesmo caminhando na parede da nossa casa. E vocês sabem quem são esses animais? Vamos conhecer? Então vem comigo. Ah, gostaria de conhecer sim. Ai, ai, ai. É, que susto, Bi, mas... Ai, ai. Nossa, que susto, não é mesmo, hein, Yoshi? Yoshi. Ai, ai, ai. Hã? Olha! Olá. Garfinho, é você, então? Oi, Gary. Tudo bem, né? Não é mesmo? Pois é, né, então. E olha só, cara, é a segunda vez que a gente se encontra, não é mesmo? Pois é. E olha que... Qual era a primeira pergunta que eu tinha falado sobre você? Bom, boa pergunta, viu? Porque era sobre o preconceito. Mas só que apenas adivinha, viu? Você está aqui, viu? Então... E olha só, quero que você conheça o meu novo amiguinho, o Yoshi. Yoshi! Hã? Yoshi? Yoshi, é você! Isso aí, Yoshi! Espera aí, você já conhece o Yoshi? Sim, sim, é claro, porque eu tinha conhecido ele e já faz um tempão, viu? Já faz um tempão que eu tinha conhecido o Yoshi e tal, viu? Então, beleza, então. Mas só que, olha só, me desculpa se eu tinha se eu tinha levado um baita grito e um baita susto, porque, obviamente, ai, foi muita falta de educação, viu? Mas prometo que isso nunca vai acontecer, e, tipo, de verdade mesmo. Yoshi! Não, relaxa, tá tudo de boa, tá? Tá tudo de boa. Então, mas afinal, que vídeo que vocês estavam assistindo, viu? Yoshi! Isso mesmo. O Yoshi disse que a gente estava vendo um vídeo sobre o que são os répteis e tal. E que como o Yoshi quer aprender um pouco mais sobre os répteis, porque afinal eu sou um réptil, né? Eu sou uma cobra. É óbvio que eu tinha mostrado para ele tipo um videozinho bem educativo e tal sobre o que são répteis e tal. Então. E olha que eu também quero saber o que são répteis. Então, afinal, apenas fala pra mim, tá bom, Gary? Já que você é uma cobra, o que são répteis? Sem problema, tá bom, Garfinho? Porque eu mesmo posso explicar o que são répteis e tal. Porque, obviamente, eu já sou uma cobra, viu? E as cobras são répteis. Se é o que você me entende, né? Mas só pra deixar claro, os répteis são animais vertebrados e ecotérmicos que de sangue e fio e que são geralmente rastejantes e que pertencem à classe Reptilia. Reptilia. Sim, Reptilia. Tipo, Reptilia. Então, por isso que chamam répteis, não é mesmo? Isso, e olha que elas são caracterizadas por ter possuído a pele seca, escamosa e com planas córneas e respiração pulmonar e reprodução por ovos amitonônicos, e que também são os primeiros animais vertebrados por aí a conquistar o ambiente terrestre. E isso tudo conclui sobre quando o assunto é sobre os lagartos, cobras, como eu, é claro, aí as tartarugas e até mesmo os crocodilos e tal. Então, isso até que isso faz sentido, viu? Mas afinal,
Como são os animais em répteis? Hã? Ué, mas eu já não expliquei pra você? Bom, eu não sei mais. Mas olha só, Gary, deixa eu te perguntar uma coisa bem rapidinha pra você. O que é? Será que o Yoshi, já que eu conheço o Yoshi já faz um bom tempo atrás, será que ele também é um réptil? Yoshi? Bom, o que acontece, tá bom, Garfinho? O que acontece é que o Yoshi, na verdade, é um dinossauro. E que às vezes eu não sei se os dinossauros podem ser considerados répteis e tal. Mas olha só, se bem que eu já conheço um ser que pode meio que me saber sobre o que são répteis de verdade, viu? E como são os animais em répteis. Hã? Sério? Você conhece alguém? Conheço. E olha que eu e o Yoshi conhecemos alguém que pode explicar pra gente sobre como são os répteis em geral. E também os bichinhos em répteis em geral. O nome dele é Red. Hã? Red? Que sim, que é tipo vermelho em inglês. E olha que ele é um pássaro raivoso e tal. E que também é a única ave que pode conhecer um pouco mais sobre os répteis. E que inclusive, será que eu mesmo posso mostrar pra você e tal? Tudo bem então. Isso, apenas você pode vir comigo, tá bom? Yoshi. Tá vendo aí, Garfinho? Hã? Esse é o Red. E olha que, inclusive, ele pode ajudar bastante, viu? Yoshi. E olha que é mais só uma coisa, tá? Mas como ele é um pássaro bem raivoso e tal, e temperamental, às vezes ele pode meio que se estressar um pouco mais em fazer o trabalho dele e tal. Mas vai por mim, tá? Ele pode ser um pássaro super inteligente, viu? E que ele pode saber sobre os répteis. Até mesmo as cobras, que no caso eu já sou uma cobra, não é mesmo? Se é o que você me entende. Tudo bem então. Mas enfim, então a gente pode vir por aqui, tá bom? Beleza, então. Yoshi. E aí, Red, tudo bem com você e tal? Porque, obviamente, eu sei que você tá meio que todo temperamental e tal, e que às vezes você não tá meio de falar, e que tá, às vezes você é meio que raramente em falar algumas coisas e tal, que você tá meio ocupado aqui, mas eu quero apresentar o meu novo amiguinho que talvez você vai conhecer ele, o Garfinho, e que, obviamente, ele quer saber um pouco mais sobre os répteis e tal. Então, você já pode meio que apresentar e fazer a sua própria educação em você falar com ele e tal? Isso, pode sim. Vai, Garfinho. É só deixa, tá? Tá bem então. Oi, Red. Por acaso, você é o Red? Tá bom então. Tá. Oi, Red. Desculpa interromper, tá bom? Bom dia. Bom dia. Então, mas só uma coisa, tá? Será que você pode me ajudar em alguma coisa? Claro, né? Por que não? Então, você pode me explicar sobre como os répteis fazem em geral? Como os répteis fazem em geral? E olha que inclusive a mente dele vai estar meio que em uma espécie de lagarto e tal. Bom, o que acontece é que os lagartos são répteis, tipo lagartixas e tal, né? Mas só que não é só isso, mas também, por mais que você pode contar sobre os répteis pro Garfinho, tá bom, Red? E que você tem que saber de que os dinossauros, e se os dinossauros fossem répteis? Que é isso que o Yoshi quer saber, porque afinal, será que o Yoshi também pode ser considerado um réptil? Yoshi. Tá bom, né? Então, vai me falar sobre os répteis, sim ou não? Tá bom, né? Claro, né? Por que não? Então quer dizer que você quer saber um pouco mais sobre répteis, não é mesmo, né, garoto? Com certeza. Então, pode me explicar? Tá, tudo bem. Eu vou explicar a maioria. Como assim a maioria? Porque, como você pode perceber, o Gary já é um réptil, ou seja, uma cobra. E cobras são répteis, viu? Eu falei que ele sabe tudinho sobre répteis, não é mesmo? E olha que a gente vai ter que sobrar paciência pro Yoshi, caso se ele pode ser um réptil e tal. Ou que às vezes os dinossauros podem ser répteis e tal, e que eu não sei dizer, tá bom?
Tá, então, mas já que o Gary já explicou tudinho sobre o que são répteis em geral, não é mesmo? Aham, sim. Mas se tem uma coisa que você não sabe ainda, são as características principais dos répteis. E quais são as características principais dos répteis, hein? Essa eu quero ver, viu? Yoshi. Você quer saber? Ah, tá bom então. Parece que eu vou tirar o dia inteiro pra isso, viu? Porque porque característica número 1, pele e respiração. Porque eles possuem pele seca e impermeável, coberta por escamas, placas ou carapaças, e que evita a desidratação e respiram exclusivamente por pulmões, mesmo com as espécies aquáticas. Mas espera aí, o que tem a diferença com a pele e os répteis? Porque vamos supor que assim, esse daqui é um lagarto. Supondo que esse vai ser um lagarto, viu? Certo? Aham. E esse lagarto aqui, conforme ele vai andando e tal, ele precisa fazer uma tarefa em trocar a pele. Trocar a pele? Isso, trocar a pele. Porque só assim eles precisam saber que tudo isso tem que ter as peles novas e tal. Para meio que ter uma certa respiração e tal, não sei o que. E que precisam mudar as escamas e tal. E até mesmo tentar jogar a pele seca ou a pele velha no lixo. Mas que algumas vezes os seres humanos só fazem isso, porque obviamente os répteis nem sabem como é o lixo e tal. Mas já deu pra entender, não é mesmo? Ah, sim, então deixa eu ver se entendi. Se tem uma coisa bem importante sobre os répteis, é que eles precisam trocar a pele e tal. E será que o Gary também pode fazer isso? É sim, Garfinho, porque o que acontece é que eu também sigo essa tarefa de trocar a pele, porque afinal eu sou uma cobra. E que obviamente as cobras precisam trocar a pele, porque afinal são répteis. E os répteis precisam trocar de pele. Isso, excelente apontamento, tá bom, Gary? Tá ok. Então, característica número 1. Característica número 2. Ecotermia, ou seja, sangue frio. Eles não podem produzir calor interno o suficiente para manter a temperatura corporal. Dependendo do ambiente, tipo, você sabe, sol ou sombra e tal, para se aquecerem ou resfriarem, viu? Se resfriar ou ficarem quentes e tal? Porque nem me fale do calor de hoje em dia, viu? Sei, então nem me fale. Característica número 3. Reprodução em desenvolvimento, porque afinal são, em sua maioria, oviparos. Oviparos? Como assim? Oviparos? É porque é como se fossem ovos dos répteis. É tipo, os répteis põem ovos, tipo galinhas e tal? Não, Garfinho, porque afinal os oviporos são diferentes dos ovos das galinhas. Por isso que os oviparos são os ovos dos répteis. Sim. Então, a reprodução dos répteis são, na verdade, que eles podem colocar os ovos nos oviparos. E a fecundação é interna. Os ovos possuem casca resistente e que podem permitir que o desenvolvimento embrionário ocorra fora da água. Então, fora da água então, né? Isso, exatamente. Então, característica número 4, habitat. Porque, obviamente, se tem uma coisa bem importante dos animais em geral, não só nos répteis, é o seu próprio habitat. Porque, obviamente, o habitat dos répteis não é grande coisa não, viu? Porque eles são encontrados em diversos ambientes terrestres e aquáticos, exceto nas regiões polares, com maior diversidade em regiões tropicais e subtropicais, viu? Então, até que isso é totalmente verdade, viu? Sim. E olha que também eu fiquei sabendo que você, garoto, que você ainda não sabe como são os animais em geral, né? Tipo, os répteis e tal. Sim, mas como é que você sabe disso? Porque pode ser que você nunca viu por perto, viu? Pode não ser que eu nunca vi algum réptil por perto, mas eu posso ter as fotos por aí e tal. Você tem fotos de répteis? Sim, é claro, porque inclusive eu mesmo posso apresentar com bastante cuidado, porque é totalmente natural quando você quer ver um réptil em alguma foto e tal, porque obviamente eu mostro pra você, tá? Então, deixa eu pegar isso daqui e tal. Tudo bem, então, boa sorte.
Ok, meninos, então podem se aproximar por aqui. Deixa eu ver. Yoshi. Peraí. Vem, Garfinho. Tudo bem, então, espera aí. Então, você é por aqui, garoto do garfo branco. O que é isso daqui? Que isso aqui é a foto? Eu já sei. É um bicho que escala. Um bicho que escala. Tá vendo essa, hein, Yoshi? Yoshi. Isso eu já sei. Eu quero saber o nome desse bicho. Não sabe o nome desse bicho? Eu já sei. É como se fosse um macaco que sabe escalar em árvores. O macaco que sabe escalar, viu? Ai, meu Deus do céu, então. Aí, galera, estão rindo do quê, viu? Nada não, viu? Nada não, tá bom, Garfinho? Não. Também não. Isso é um lagarto. Um lagarto? Um lagarto, não é mesmo, né? Então, então, isso aí é chamado de um lagarto? Isso mesmo, um lagarto. E olha que o lagarto é de longe os répteis mais famosos do mundo inteiro. E obviamente você deve meio que encontrar todos eles e tal no canto de algum mato, ou de alguma grama, ou de algum jardim, ou de alguma floresta, ou de alguma selva, e tipo assim, porque obviamente se tem uma coisa que você pode meio que encontrar algo facilmente quando o assunto é répteis e tal, são os lagartos. E olha que também se existem as lagartixas e tal, porque se eu não me engano, as lagartixas podem ser semelhantes aos lagartos, apesar de que as lagartixas podem ter meio que algumas coisas bem diferentes sobre os lagartos em geral. Então, sem mais enrolação, me deixa eu ir para o segundo animal. E dessa vez você não vai errar, hein? Tá bom, garoto? Aqui, ó. Agora você, garoto. Agora você sabe o que é esse bicho? Deixa eu ver. É claro, eu já sei. Uma cobra. Deixa eu ver então. Olha só, viu? Pelo que eu vi, essa cobra pode parecer muito bonita, viu? Sim. Mas não se engane, viu? Por mais que essa cobra pode ser bonita e tal, ela pode ser perigosíssima. O quê? Mas o quê? Mas qual é, Red? Você deve saber que lá no meu universo, as cobras nunca machucaram ninguém e que, obviamente, a gente não é vilão. Bom, você pode até falar isso, tá bom, Gary? Mas as cobras da vida real são, na verdade, os répteis mais perigosos do mundo inteiro. E olha que a maioria delas podem ser as mais venenosas do mundo inteiro. E olha que não é brincadeira, viu? E eu não tô exagerando, porque, afinal, você, garoto do garfo, porque, obviamente, você tem que tomar muito cuidado com as cobras mais venenosas do mundo inteiro. O quê? Bom, obviamente eu já sei, né, não é mesmo? Mas olha só, viu, Red? Porque pode ser que eu não sou igual às cobras da vida real, viu? Porque, embora de que, às vezes, as minhas presas e tal podem ser venenosas, porque, afinal, às vezes eu também posso ser uma cobra bem venenosa, mas eu tenho um bom coração e tal, eu tenho antídoto, Antídoto? Tipo, antídoto pra veneno e tal, pra pessoas que foram envenenadas e tal por causa das mordidas de cobra, tá legal? Então, como você pode dizer e tal, você pode meio que tomar muito cuidado, tá bom, garoto? Porque entre todos os répteis por aqui e tal, as cobras são de longe as mais perigosas do mundo inteiro. E exceto de você, tá bom, Gary? Porque afinal, você é um carinha bem fofinho e tal. Você me chama de carinha fofinho? Nossa, é muita gentileza sua, hein? Tá bom, hein, Red? Então, e só uma coisa, tá bom, Red? Enquanto você vai meio que mostrando as fotos de répteis pro Garfinho e tal, vê se não esquece da gente se pesquisar se como o Yoshi é tipo um dinossauro e tal, vamos tentar que os dinossauros podem ser répteis e tal. Bom, se é o que você tá dizendo, hein, meninos? Tá bom, então. Então, garoto, parabéns, então, por acertar que isso daqui é uma cobra, tá bom? Sei. E agora, vamos pro próximo. Ok? Agora, o terceiro, que, obviamente, vocês devem saber o que é isso, não é mesmo? Sim, então...
É claro, bem fácil. Uma tartaruga. Aí, Garfinho, agora você tá aprendendo, viu? Meu Deus do céu, viu? Isso é tão empolgante. Nhohi. Isso, exatamente, tá bom, garoto? Porque isso daqui é uma tartaruga. E olha que diferente dos outros répteis e tal, como por exemplo, lagartos, lagartixas, cobras e tal. Então, esses daqui são os répteis aquáticos, porque, obviamente, existem os répteis na água, no solo da água, viu? E também as tartarugas também podem ser a mesma coisa quando o assunto é meio que explorar pela água e pelo oceano. Bom, até que você tem toda a razão, né? Tá bom, hein, Garfinho? Porque, obviamente, as tartarugas são meio que mundialmente conhecidas por causa das suas carapaças. Carapaças? Você sabe, né? Tipo, os cascos e tal, que obviamente elas são meio que tem a casa deles. Que, obviamente, a carapaça das tartarugas é, obviamente, o local de segurança deles, quando o assunto é meio que se esconder e tal, por conta que ele diz que eles têm medo e tal, e também a casinha deles e tal. Então, só uma coisa, se o casco da tartaruga, ou até mesmo a carapaça da tartaruga, é meio que a casinha deles e tal, pode ter meio que, sei lá, tipo uma cozinha, ou geladeira, ou videogame, né? Então, Ai, essa eu não vou falar, viu? Por que você falou alguma coisa do tipo assim, hein? Tem, garoto? Porque, obviamente, se bem que eu lembro de que os caracóis também escondem nos seus cascos e tal, e também nas carapaças, e que as carapaças, obviamente, têm alguma casa nas dos caracóis e tal, e que também as tartarugas podem ser a mesma coisa, viu? Eles podem ser a mesma coisa, mas se tem uma coisa de que os caracóis não são répteis, e os caracóis não são répteis, só as tartarugas e tal. Tá entendendo muito bem e tal? Tá bom, né? Desculpa. Tá. Não precisa desculpar, tá bom? Então, mas só uma coisa, tá bom, hein, Red? O que foi? Eu não sei você, mas por que será de que as tartarugas podem ser considerados répteis? Bom, é porque é por causa daquele assunto que o Red tava tentando explicar pra você, e eu também. Porque você sabe que eles põem ovos, respiração pulmonar, e também ecotermia e tal, né? Mas por que você sabe disso? Porque as tartarugas são meio que diferentes. Porque eu só lembro delas por causa da carapaça deles. Bom, acho que ele tem toda a razão, não é mesmo, né, Yoshi? Yoshi! Tá. Eu mostro o próximo, então. Ok, agora aqui o próximo. Então, meninos, sabe o que é isso? Deixa eu ver, então. Peraí. Outro lagarto? Não, Garfinho. Isso daqui não é um outro lagarto, não. Isso é um camaleão. Um camaleão? Isso é um camaleão. Então... então, se bem que eu entendi, né? Porque, afinal, sabe os leões e tal? Os leões? O que tem os leões? Porque, obviamente, os camaleões são os irmãos dos leões. Porque, entenderam? Porque, obviamente, os leões se rimam com leões e os camaleões também rimam com leões, então, não? Essa foi boa, hein, Garfinho? Essa foi boa, viu? Para, meninos, pare de ir, vai. Essa piada foi horrorosa, viu? Porque, olha, Garfinho, você tem que entender muito bem de que os camaleões são mundialmente conhecidos como os répteis que mudam de cor. Que mudam de cor? Isso, porque, obviamente, os camaleões também servem para poder meio que se camuflarem e tal. Por isso que chamam camaleões. Então, vocês estão entendendo muito bem e tal? Sim, tá bom, tá. Me diz como se eu fiz essa piada horrorosa e tal. Tá, tudo bem, então. Mas não volte a fazer essa piada horrorosa de novo, viu? Então, pelo amor de Deus. Então, próximo. Então, aqui, agora eu vou apresentar o último do exemplo de répteis, tá bom? Então, podem ver por aqui. Deixa eu ver, então. Ai, meu Deus do
céu, Yoshi! Ai, meu Deus do céu, que te achei isso, viu? Ei, o que foi, viu? Você tá com medo por quê? É por causa desse bicho assustador, viu? Que, inclusive, eu já me borrei, viu? Eu já me borrei, com certeza. Ai, meu Deus do céu, viu? Ah, qual é? Tá bom, Garfinho? Isso aqui é apenas a foto de um crocodilo, viu? Um crocodilo? Ah, mas qual é? Você sabe muito bem de que os crocodilos podem ser bichos completamente ferozes e assustadores e tal. Bom, mas o que acontece, tá bom, Garfinho? É que os crocodilos também são répteis. E que, obviamente, existe uma mesma espécie que com todos esses crocodilos por aqui. E que, afinal, são tipo jacarés e tal. E, afinal, eu é que preciso saber de qual é a diferença entre jacarés e crocodilos. Porque, obviamente, né, né, Red, se tem uma coisa de que os jacarés e os crocodilos são, na verdade, também são répteis, não é mesmo? É, isso é verdade, tá bom, Gary? Isso é verdade. E olha que nem me falem do porquê o Garfinho se assustou com esse crocodilo por aqui, viu? Porque afinal é só uma foto de um crocodilo qualquer, né? Então, pelo amor de Deus, não é mesmo? Pois é, né? Então, parece que esses já foram a maioria dos exemplos por aqui, não é mesmo? Então. Aí, Red, parece que o Yoshi tá querendo avisar alguma coisa pra gente. Ah, sério mesmo? E o que foi? Ah, é, então, você tá querendo saber se os dinossauros são répteis e tal, ou podem ser répteis, porque, afinal, você é um dinossauro, não é mesmo, né, Yoshi? Tá, então, eu vou tentar pesquisar pra você, então, espera aí, então, vamos ver se é tudo verdade por aqui, viu? Agora a gente vai finalmente descobrir, viu, porque, afinal, você tá aprendendo um pouco mais sobre os répteis, né, porque esse é o meu garotinho, não é mesmo, né, Yoshi? Então, mas afinal, ei, Gary, por quanto tempo você e o Yoshi já foram amigos? Contando com o dia de hoje e tal? Sim, de hoje. Peraí, só hoje? É sim, a gente tá começando a virar amigos hoje mesmo, viu? E agora mesmo. Então, ok, né, então, por essa eu não esperava. Ai, parece que o Red tá vindo, então, o que ele vai falar? Sim, sim o quê? Sim, os dinossauros podem ser considerados répteis. Nossa, é sério mesmo? Yoshi! Mas peraí, como você sabe disso, viu? Bom, boa pergunta, hein, garoto, porque eu mesmo pesquisei aqui, viu? Então, aqui, ó. Sim, os dinossauros podem ser considerados répteis. Deixa eu ver então. Então, peraí. Yoshi! Deixa eu ver então, peraí. Vai, pode ler, tá? Não tem problema. Mas podem ler em voz alta, tá bom? Tá bem então. Tá, tudo bem. Sim, os dinossauros eram considerados répteis, especificamente um grupo especializado de arcossauros que evoluiu no período Triássico, há cerca de 231 milhões de anos, embora compartilhem ancestrais com crocodilos e répteis modernos, que diferiam por terem uma postura ereta, patas embaixo do corpo e metabolismo ativo. Então, olha só, viu, então, e olha que os dinossauros eram os répteis mais antigos desde antigamente, não é mesmo? Apesar de que naquela época os dinossauros já eram extintos de vez em quando, não é mesmo? Ô Yoshi, você tá legal? O que foi, então? Você quer falar alguma coisa? Peraí, o quê? Eu também fico agradecido, viu? Olha, eu não queria interromper esse momento lindo, mas o que tá acontecendo, viu? É que, eu não sei você, né, Garfinho, mas o Yoshi tá me abraçando por conta de que, sim, o Yoshi pode ser considerado um réptil, e daí eu tô ensinando pra ele, e é óbvio que ele tá eternamente grato por isso, e que sim, um dia o Yoshi pode ser um réptil por aí e tal, viu? Então, beleza. Até que isso foi bem lindo, viu? Foi bem
bem lindo mesmo. Ah, sim, então... Mas, obviamente, o que vocês querem fazer, então? Vocês querem meio que aprender sobre um pouco mais da história dos répteis e tal? Yoshi! Olha só, viu? O Yoshi disse que quer muito aprender, então vamos ver um vídeo juntos e tal? Aham, sim, podemos ver então. O que acha? O que me dizem, Red? Sim, é claro. Tudo bem então. E um ovo com casca dura e cheio de tecidos especializados, chamado de ovo amniótico, que permitiu com que esses animais botassem seus ovos longe da água. Esses animais com pele escamada e ovo Tá com bom. casca dura fazem parte de um grupo chamado